volta com Boa Tarde CBN, 2h16 agora para falar de saúde ocular. Por conta da campanha do mês de maio, a gente até já falou sobre isso, né, Zé, várias vezes, mas nunca especificamente para criança, que é tão importante. O oftalmo Daniel Zanata está aqui e vai conversar com a gente ao vivo. Boa tarde, doutor, bem-vindo. Boa tarde, Zé. Acho que vem um pouquinho mais perto do microfone. Agora tá bom? Tá bom, Joey? Agora sim. Pronto, perfeito. Doutor, a gente estava falando antes sobre o glaucoma. E eu ouvi várias entrevistas e o pessoal sempre fala do glaucoma para quem é mais idoso, enfim, né, fácil de identificar. Mas acontece também em crianças, né? Isso, o glaucoma ele é uma doença de todas as idades, né? É mais comum após os 40 anos de idade, mas também pode acontecer na primeira infância, pode acontecer com crianças e com adolescentes também. E é uma doença grave, né, doutor? Uma doença grave, muitas vezes é silenciosa, né? Então, tem algumas ocasiões a gente consegue perceber uns sinais que levam a gente a suspeitar que tem algo errado com a saúde ocular, mas pode acontecer de forma assintomática também. Por isso que as consultas de rotina elas são muito importantes, né, para a gente fazer essa triagem. E esse diagnóstico ele consegue ser preciso no glaucoma ou é comum, por exemplo, quando se fala de criança, no caso, ser confundido com outra doença, outro problema? Não, o diagnóstico durante a examinação oftalmológica ele é bem pontual, né? A gente consegue, quando a gente dilata a pupila da criança e faz o exame do fundo de olho, faz toda aquela avaliação da rotina médica, a gente consegue dizer com precisão o que é. É difícil em casa a gente perceber que tem algo errado, né? Às vezes os sintomas vão ser muito vagos, como olho vermelho, ou então criança que pisca muito, tem o hábito de piscar, né? E os pais às vezes acham que é mania, que é normal. Ou então o olho que fica lacrimejando frequentemente, dificuldade de se expor em ambientes claros também pode acontecer, né? Às vezes aquela criança que sai do quarto escuro, vai para a sala, começa a piscar, fica só com o olho aberto, isso também leva a chamar a atenção. E alguns casos mais gritantes, assim, que é quando a criança tem dificuldade de acompanhar objetos em movimento, que aí a gente começa a perceber que tem algo já mais profundo na visão, né? Mas esses sintomas, nenhum deles, eles são específicos do glaucoma. Às vezes pode ser um grau de óculos que a criança tem e não foi diagnosticado, né? Então, alguma dificuldade de transparência nos meios dos olhos, né? Então, como catarata, ou alteração na córnea, ou até alterações na retina que não sejam o próprio glaucoma, né? Não, eu queria, a dúvida que nós tínhamos até aqui no início, a partir de quando que a criança já pode passar por esses exames? A primeira avaliação que a gente faz é o teste do reflexo vermelho, né, que é o teste do olhinho, e esse teste ele é feito ainda na maternidade antes da alta. Muitas vezes o próprio pediatra que faz esse exame, né, ele consegue analisar como é que está o reflexo ele coloca uma lanterninha na frente do olho da criança, analisa aquele reflexo, se está com uma boa simetria, se a cor está adequada, e aí, baseado nesse primeiro exame, ele consegue levantar suspeitas de alguma alteração. Ele não é específico para nada, mas tem uma boa sensibilidade. Após essa avaliação, o ideal é que a criança tenha a sua primeira consulta antes dos 6 meses de idade, né, e que se repita isso de 6 em 6 meses até 2 anos de idade, que é a época onde a gente faz a triagem para os tumores intraoculares, como retinoblastoma e outros tipos de lesões. E após os 2 anos de idade, aí passa a ser anual. Aí isso serve até a vida adulta. E aí ela né? consegue falar, né, se tá enxergando bem ou não. Se bem que eu tava contando a minha experiência. Você também é miopia? Você, Zé? E astigmatismo. Ah, os dois, eu também. E aí foi quando eu ia na primeira série já, que eu comecei a sentar na primeira carteira, acho que todo mundo é assim, né? E fechar o olho pra conseguir enxergar, porque daí a gente diminui o olho e... Esse é o grande problema, porque é só nessa idade da alfabetização que a criança começa a perceber que não tá enxergando o quadro, que não é esse o normal dela, né? Uhum. Porque a gente começa a conviver com o universo que a gente tá conhecendo, e muitas vezes essa restrição de visão, a criança entende que é o normal dela. Uhum. Né? Então, quando começa a perceber que os coleguinhas conseguem copiar do quadro, que ela tem dificuldade, ou que as cópias estão incompletas no caderno, né? Aí isso já começa a levantar suspeitas. Só que, às vezes, esperar até os 6 anos de idade é um tempo muito grande que a gente poderia perder a oportunidade de tratar, né? Como o glaucoma é uma doença degenerativa do nervo do olho, a gente consegue, muitas vezes, estabilizar esse quadro, né, mas reverter não é possível. Então, hoje a medicina não tem uma tecnologia ainda para reverter o neurônio que sofreu e acabou sendo perdido.
Então, por isso que quanto antes a gente diagnostica, né, tanto nas idades mais jovens quanto nas mais adultas, quanto mais cedo a gente diagnosticar o glaucoma, mais a gente vai ter recurso de conseguir impedir essa progressão para a cegueira, né, que seria o pior desfecho do glaucoma. Agora é interessante notar, né, que a Organização Mundial da Saúde estima que até 2024 tenhamos aí mais de 111 mil, até 2040, perdão, não é tão recente ainda, né, mas até 2040, 111 milhões de pessoas diagnosticadas com o glaucoma. A gente observa não só o glaucoma, mas como o senhor destacou agora, outros tipos de problema de visão, né, como por exemplo miopia, astigmatismo, cada vez mais em crianças. Existe um fator de risco? Existe alguma maneira de prevenir o surgimento ou é uma consequência da nossa sociedade moderna? Até teve, semana passada eu estava tendo uma discussão com os colegas justamente em relação a isso, em relação de como que aumentou o número de casos de retinopatia da prematuridade, que é uma doença na retina que acontece nos bebezinhos prematuros, né, prematuro que nasce com baixo peso e que acaba sendo exposto ao oxigênio, e o oxigênio em excesso nessas crianças, que é vital para eles permanecerem vivos, mas para a retina faz mal e pode machucar o nervo do olho. E isso aumentou muito, a gente estava justamente discutindo por que está aumentando uma doença, né? E a conclusão foi que melhorou a atenção ao cuidado, né? Então, hoje a gente tem UTIs excelentes, UTIs neonatais, que acabam proporcionando uma maior qualidade de atendimento, justamente as crianças que anteriormente acabavam falecendo por não ter recurso, hoje estão vivas e estão tendo esse risco diferente, né? Então, tem os prós e os contras, né? E em relação às outras doenças, o que a gente consegue fazer para prevenir é o diagnóstico precoce, porque quando a gente diagnostica cedo, a gente tem mais ferramentas de tratamento, né? Então... A gente... não, desculpa, eu não queria cortar. Bem. A gente tá falando de sintomas, o senhor falou do diagnóstico cedo, né? A gente comentou do Thiago Leifert, que a filha dele tem um tumor que não... Isso, retinoblastoma. Retinoblastoma. Que a gente consegue identificar pela foto, flash, né? Consegue, porém, quando altera o flash, ela já está num certo estágio, né? Não é no estágio mais inicial. O ideal, por isso que a gente sempre bate nessa tecla das consultas dos 6 meses até os 2 anos de idade, porque muitas vezes o reflexo do olho ainda não alterou, mas já tem algum implante lá na retina que pode ser avaliado na consulta. Então essa que é a importância do diagnóstico precoce. E o negócio do flash é que o olho não fica vermelho, os dois, né? Que a nossa retina ela é um tecido cor de salmão. E quando a gente estimula uma luz contra o nosso olho, igual quando baixa um espelho, a luz reflete e a gente vê aquele reflexo da retina de forma desfocada, aquele vermelho. Quando tem alguma alteração na retina que muda a estrutura dela, como se fosse uma cicatriz, uma mancha, algo nesse sentido, esse reflexo pode alterar a cor. E aí a gente percebe uma simetria entre o olho direito e o olho esquerdo. Situação, né? Não, mas é importante destacar, eu recentemente estive no oftalmo, né, e diminuiu, inclusive, a minha miopia. É possível isso, né? Possível. Por isso que é importante até a criança ser diagnosticada o mais cedo possível, né? Sim, com certeza. E outra coisa, se tinha perguntado antes, em relação ao aumento de incidência de miopia. Isso tem estudos já comprovando que também, como nós estamos mais expostos a telas, né, e o uso excessivo da visão para perto, isso até os 14 anos de idade, esse excesso de uso de tela, ele tem influenciado no aumento da distância axial do olho, e isso, consequentemente, causa miopia. Então, crianças que usam muita tela, muita visão para perto, vão também ter um risco maior de desenvolver miopia. Então, eu sempre tenho dúvida em relação a isso, porque daí o pessoal fala que tem exposição à tela, mas a gente não teve isso, né? Na nossa infância não tinha, aí entra a questão genética também. E aí é genética, mesmo que meu pai e minha mãe enxerguem bem, assim, ou às vezes eles podem até ter um grau que não foi diagnosticado, justamente por essa questão de não ter uma demanda visual tão fina, né? Então acaba que assim, o míope enxerga muito bem de perto, não enxerga bem de longe. Mas às vezes é um grau pequeno que o paciente consegue, por exemplo, ir numa festa, reconhecer uma pessoa do outro lado da rua, consegue dirigir com certa autonomia, né? Isso é verdade, E aí, às vezes, quando começa a perceber maior dificuldade é justamente na progressão do grau. Então, tem essa questão também. E mesmo assim, os pais podem não ter grau e a criança pode vir a desenvolver grau também. Mesmo sendo grau alto, eu falo isso que eu tô com 7 graus já. Pode, é raro, mas pode. Tá. Não necessariamente a minha filha, a pergunta de grávida agora, sempre vem um doutor, eu já aproveito, vai ter miopia, Ela tem uma chance maior, mas não é uma garantia.
Por isso é importante sempre acompanhar, acompanhar. sempre cuidar. O que a gente pode fazer para mudar, a única variável que é mutável é justamente a questão da exposição. Então a gente sempre fala assim, até 3, 4 anos de idade, se puder deixar 0 horas de tela por dia, perfeito. De 4 anos de idade, ali até uns 7, 1 hora por dia. De 7 a 10, 2. De 10 a 14, 3. Esse é o ideal, sabe? Então Hoje, mas é um desafio, né? Quando que é 0? De 0 a 4 anos de idade, o ideal seria não ter nenhuma exposição. Aí de 4 até 7 anos de idade, 1 hora por dia. De 7 a 10, 2. De 10 a 14, 3. Né? E claro que hoje a tela, o celular, a galinha pintadinha é um santo remédio, né? Então, porque a gente acalma a criança, né? Só que às vezes, talvez tentar projetar numa televisão, às vezes tentar dar uma atividade mais lúdica para a criança, bloquinhos, quebra-cabeça, coisas que vão estimular tanto a coordenação motora quanto a visão e não vão fazer esse excesso de estímulo para perto, né? Pois é, nessa questão da tela até existe hoje uma propaganda em relação ao filtro azul nas lentes. Eu já ouvi alguns especialistas discordarem desse tal filtro. Ajuda de fato? Ajuda para quem mais assim da área ocupacional. Então, por exemplo, pessoas que trabalham o dia inteiro com telas, né? Vai passar certamente mais de 5 horas. Sim. Nesse caso tem benefício porque filtra aquele espectro azul da tela do computador que é nocivo, né? Mas num caso mais específico como o das crianças, passaria batido. Né? Não, Aí o ideal, como são poucas horas, né, não teria esse benefício. O que é filtro azul? É um tratamento que é colocado na lente dos óculos. Ele filtra algumas frequências da luz azul, né? Então, como a luz que a gente enxerga, ela é uma onda eletromagnética, né? A gente tem frequências mais baixas vão para a cor do vermelho, frequências mais altas para a cor do azul e roxo, e quando vai caminhando lá para o ultravioleta, né? Então essas frequências mais altas, quando a gente coloca um filtro na lente, a gente protege que essas ondas nocivas chegam na nossa retina. O teu óculos provavelmente já deve ter. Tá. Não é nada que eu coloco na TV mesmo, algum filtro diferente, não funciona. Na lente, né? Na lente. Até tem, no celular até tem aquela programação noturna, que a tela fica mais amarelada, para utilizar à noite, né? Que perceberam também que filtrando essas cores do celular, a gente tem um sono melhor. Algumas dicas, doutor, por exemplo, nessa do celular, evitar a exposição de tela para quem é, né, um bebê ainda, até 4 anos. Tem alguma outra dica? A gente chama de higiene visual, né? Então, essa higiene visual é basicamente evitar excessos, né? Então, assim, quanto menos exposto a gente puder ficar, quanto mais puder trocar o computador próximo para uma tela longe mais que um braço esticado, assim, um computador de mesa ou então até uma televisão, melhor. Existe uma regra que a gente chama que é a regra 20-20-20, que a gente fala que a cada 20 minutos de uso da visão para perto, a gente deve ficar 20 segundos olhando objetos a 20 metros de distância. Então, usou a visão para perto 20 minutos, faz uma pausa pequena de 20 segundos olhando o mais longe possível. Que aí também dá tempo para a musculatura do olho relaxar e a gente não ficar fazendo esse espasmo de acomodar sempre a visão para perto. Nunca me falaram isso. Quem joga online vai ficar doido com essa dica, né? Porque não dá para desviar o olhar 1 minuto. Exatamente. Então, assim, aquela troca de fase, aquela troca de missão que vai acontecer, é o tempo suficiente, né? Que tá carregando ali a próxima fase, 20 segundinhos, olha através da janela, que muitas vezes só para dar um descanso no olho, só para olha alguma coisa longe, pelo menos 6 metros de distância. A gente já estima que a partir de 6 metros de distância a gente não tem mais essa acomodação do longe para perto. Por isso que no consultório oftalmológico vocês vão perceber que a cadeira de exame está mais ou menos a uns 6 metros da TV. Que é como se a gente estivesse fazendo o exame do infinito, né? O ideal seria conseguir colocar uma imagem mais longe que isso, mas 6 metros já é o suficiente. Doutor, muito obrigada pela entrevista. Obrigado. A senhora atende aqui em Florianópolis, só pra gente... Aqui em Florianópolis, Daniel Zanata, obrigada. Acho que falamos tudo o suficiente, né? Sim, com certeza. Se deixar, dá pra falar um dia inteiro, né? Verdade. Valeu, doutor. Vamos pro comercial, daqui a pouquinho a gente volta. Vamos lá.